E se você crer nisso e praticar isso, eu estou seguro que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Não é propriamente nada de novo ou nada que você já não saiba, mas é o recado de Deus para nós. Hoje. Ontem à noite eu estava a esperar no Senhor pela mensagem, e eu quero que vocês saibam isto. Eu tenho mais de 1000 mensagens e podia fechar os olhos e tirar uma do monte e dizer amém, é isto. Podia. Mas eu quero que Deus fale connosco o que Ele tem para falar hoje. Sim? Então, e isto que eu vou partilhar consigo é o que Deus tem para falar consigo hoje. E se você crer e receber e praticar, você vai andar no melhor de Deus para a sua vida hoje. Quantos acreditam nisto? Ok. Então, quero-vos falar, o título que eu dei a esta mensagem vai ser uma série. Aleluia. Foi o poder está na palavra. E hoje nós vamos falar sobre isto. Na próxima semana vamos falar sobre a palavra é a matéria-prima de Deus. E na outra semana e seguinte vamos falar sobre a palavra é a semente. Tudo começa com a palavra. Por isso diz, no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. A palavra é o princípio de tudo. Se você quer ver as suas circunstâncias transformadas, experimentar uma nova vida, você precisa começar com a palavra. A palavra é o princípio. Não é a sua palavra. A sua palavra é uma palavra humana, mas é a palavra de Deus no seu coração e na sua boca que transforma as circunstâncias, porque o poder está na palavra. Diga comigo, o poder está na palavra. Abram a vossa Bíblia em em João capítulo 1. João capítulo 1. Já fiz referência, mas vamos ler. Diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu gosto desta tradução porque o verbo é a palavra em ação. Não é um substantivo, não é algo passivo, é algo ativo, implica uma ação. Então, no princípio era o verbo ou a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Olha o versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A palavra de Deus diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz. Na verdade, a primeira referência que há às palavras de Deus na Bíblia são estas: haja luz. Então poderíamos dizer que a palavra de Deus, a palavra de Deus na sua boca, resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não prevalecerão contra si, se na sua boca estiver a palavra de Deus. Quando Jesus se confrontou com Satanás no deserto, irmãos, 3 textos bíblicos arrumaram com o diabo não o suportou mais. 3 textos bíblicos. Ele disse a Jesus,
Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E Jesus disse, está escrito, diga comigo, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 28. E o diabo levou a primeira cacetada. Então ele pensou, epá, que eu tenho que usar também esta arma. Então disse a Jesus, atira-te do pináculo do templo. Eram 70 metros de altura. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem nos teus caminhos. E o que é que Jesus disse? Também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo já ficou, ai, mais uma, só mais um, ai. Então, apostou tudo. Mostrou-lhe as riquezas do mundo e disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E o que é que Jesus respondeu? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E diz que o diabo, ausentou-se dele, não suportou mais. Por isso, a palavra de Deus na sua boca resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra si. E veja o versículo 14, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra se fez matéria, glória a Deus. A palavra faz-se. A palavra faz-se em salvação, faz-se em saúde, em cura perfeita. Glória a Deus. Ontem, domingo passado, não é? A nossa irmã ali largou a tala do joelho. Onde é que está a tala, linda? Já foi. Glória a Deus, não precisa mais da tala. Amém. Não vai mesmo precisar mais no nome de Jesus. Amém? Você também? Curada a semana passada. Glória a Deus. A gente ouviu um monte de testemunhos. A palavra faz-se em sua prosperidade, na sua vitória. A palavra faz-se. A única coisa que anula a eficácia da palavra na sua vida é a sua tradição. Ah não, pastor, mas eu não sou tradicional. Não é? Não estou a falar da tradição religiosa, também. Mas há outras tradições que amarram tanto como a tradição religiosa. A tradição de ver as novelas todas. O pastor é contra as novelas. Ouça, eu sou contra aquilo que lhe faz mal. A novela não faz mal, pastor. Não faz. O que é que você está a engolir? Adultério, filhos rebeldes contra os pais, a mentira, corrupção. É daquilo que você está a alimentar-se. E ninguém pode comer veneno e esperar viver muito tempo. Isso faz mal ao seu coração, faz mal ao seu espírito. Alimente-se da palavra de Deus. Isso anula a eficácia da palavra no seu coração e na sua vida. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. E Jesus falou até que há um bom tesouro no coração do homem e da mulher também, entendeu? Sempre que os tradutores da Bíblia não nos ajudaram em alguns aspectos, porque eles traduziram segundo a tradição da época. Por isso você encontra sempre aquele que disser, aquele, você nunca vê aquela. Mas no sentido original, tanto é ele como ela. Entendeu? Então,
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, o teu espírito, porque dele procedem as boas saídas, as saídas da vida. O bom tesouro do seu coração. Guarda a palavra de Deus no seu espírito e não ponha lixo lá dentro. Um ovo estragado estraga o bolo inteiro. Ai, mas tinha 12 bons. É verdade, que desperdício, já viu? Porque é que tinha que deitar aquele? Estragou tudo. Vês para a pessoa que está ao seu lado e diga, olha que bom, que quem precisava de ouvir isto, está a olhar para mim agora. A palavra de Deus é Deus conosco. A palavra de Deus é Deus conosco. A Bíblia não é um livro para você ter na mesinha de cabeceira aberto no Salmo 91. E quando alguém vai ler, baralha-se todo porque acha que tem pontuação a mais. Não tem pontuação a mais, é que os mosquitos já fizeram o que tinham a fazer lá em cima. Ai, tantos pontos, tantas vírgulas, meu Deus, esta Bíblia está muito mal pontuado. Não. Entendeu? A palavra só está aqui escrita para você colocá-la dentro do seu coração e na sua boca. Então as trevas não prevalecerão contra a sua vida. Você não vai mais andar a fugir do diabo. Ele é que vai fugir de si quando tiver a coragem de o enfrentar. Porque, regra geral, ele te vai achar que está longe de si é o melhor que ele pode fazer. Ó chefe, vamos àquilo. Quero ouvir uma história. Diz que era o recrutamento de novos demónios. Então, vieram à terra para azucrinar as pessoas, afligir as pessoas. Então diz o diabo a um, incendiário. Sim, chefe, pronto. Incendeia ali aquela serra. É para já, chefe. E um incêndio propaga-se ali. Já está, chefe. Muito bem, vamos embora. Continua assim que vai ser promovido. E vai andando, e até chegaram a passar perto da sua casa. E diz logo um que estava a precisar de promoção. Chefe, aquele é que era, chefe. Vamos àquele, eu vou lá, eu posso ir. E ele está calado. Chefe, mas aquele anda a dar-nos cabo da vida. Cala-te. E quando passaram, já estão longe da sua casa. Ele diz, chefe, não compreendi. Então, aquele é que a gente devia atacar. E vê-se logo que és maçarico. Pá. Olha aqui estas cicatrizes todas, estás a ver? Foi da minha recruta, porque eu também pensei como tu, e olha o que ele me fez. Diga comigo, eu resplandeço nas trevas, e as trevas não prevalecem contra mim. Diga outra vez, que alguns estavam assim, nem falaram, eu olhei, a boca nem abriu. Você não vem à igreja para cumprir uma formalidade, nem uma tradição religiosa. Você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus. E este é o recado de Deus para si, quer você goste ou não. Então diga, eu resplandeço nas trevas. E as trevas não prevalecem contra mim. Digo de novo, a palavra de Deus é Deus conosco. Ele... Amém. Opa, sim senhora. Vocês agora... Assim é que é. Tá boa. Esta é a prova de que Ele não nos deixou órfãos.
Temos a palavra e temos o Espírito, o autor da palavra, o Espírito Santo no nosso coração. Não estamos desamparados. Temos tudo o que Jesus tinha quando enfrentou lá o diabo, quando caminhou nesta terra. Temos tudo o que a igreja do primeiro século tinha. Só que eles sabiam o que fazer com aquilo que tinham. E faziam alguma coisa com aquilo que tinham. E o que é que você está a fazer com aquilo que você tem? Você não foi batizado no Espírito Santo só para orar em línguas ao domingo quando vai à igreja. Você foi cheio do Espírito Santo para ser uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo com poder. E aqui dentro você não é testemunha de nada. Lá fora é onde precisam do seu testemunho. Então não nos podemos calar. Você foi cheio do Espírito Santo para ser testemunha lá fora. Abra a boca e fale. E você vai ver o Espírito Santo a mover-se através de si, a curar as pessoas, a salvar as pessoas, a transformar a vida delas. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é saúde para todos aqueles que as acham. A palavra de Deus, como eu referi há pouco, é luz para nós. Não andamos mais em trevas. Nós sabemos o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Quando você tiver que tomar alguma decisão, pense primeiro. O que é que Deus diz a respeito do assunto? E você não vai andar em trevas. E quando você anda na luz, você sabe para onde vai e vê onde põe os pés. Tudo vai dar certo. Não se sujeita aos caprichos do destino, como muitos falam. Deus planeou um estilo de vida para aquele que crê, para o justo. Você é justo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você foi declarado inocente. O preço pago foi muito alto para você viver de qualquer maneira. Vai ter dificuldades? Vai. Vai ter pessoas contra si? Também. Vai errar? Talvez até erre. Mas vai sempre dar tudo certo. No final dá sempre tudo certo. Porque Deus sempre vela sobre a sua palavra para a cumprir. Amém? Veja, não é preciso abrir aí a Bíblia. Jeremias 1:12. Deus disse ao profeta Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Velar significa estar atento, estar interessado, vigilante. Deus está de sentinela e Ele não dorme. Deus está vigilante, atento e interessado em cumprir a sua palavra na sua vida. Os anjos, diz o Salmo, que eles obedecem à voz da sua palavra. Os anjos obedecem ao quê? À voz da sua palavra. E eu quero dizer-lhe, você pode dar voz à palavra de Deus e os anjos vão obedecer-lhe. Amém? Quando você fala as palavras de Deus, você pode dizer também, está escrito, assim diz o Senhor. Quando uma enfermidade atacar o seu corpo e os sintomas fizerem-se sentir, não é? Se fizerem presentes, você pode abrir a sua boca e dizer assim: enfermidade, vai embora, porque assim diz o Senhor, eu sou o Senhor que te sara.
Não é palavra sua, é palavra de Deus. Foi Ele que disse. E Ele sempre esteve vigilante para cumprir o que Ele disse. A palavra de Deus na sua boca é luz, entendeu? E as trevas, a enfermidade, não prevalecerá contra si. Abram aí a vossa Bíblia. Em 1 de Reis 17, vamos ver alguns exemplos. Primeiro de Reis 17. É uma história que vocês conhecem, mas vamos observá-la por um outro prisma. Versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, ele é Elias. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Versículo 9. Já lemos. Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ela chamou-lhe e disse, traz-me, peço-te numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou-lhe e disse, olha, já agora traz também um croissant e um pãozinho de queijo. Porém ela disse, olha, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse, não temas, não temas. Vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, fez conforme a palavra de Elias, isto é, a palavra do Senhor. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de Elias. Uau! Olhe para mim. Uau! Veja o cenário. Não dava margens para erros, ok? Era comer ou morrer. O Senhor disse a Elias, ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Elias foi, encontrou a mulher. Deus só disse, ordenei a mulher que te sustente. Elias nem sequer sabe o que vai encontrar pela frente. Deus não lhe falou. Deus não diz tudo. E Deus até fala a toda a gente que o ouve, sim, mas não diz a toda a gente a mesma coisa. Há coisas que Deus fala e há outras que Deus não fala. Porquê? Não sei, mas uma coisa é certa. Quando você anda no que Deus lhe falou e não sabe o resto, você vai andar pela fé. E Elias chegou lá pela fé e recebeu uma notícia nada agradável, mas ele permaneceu firme na fé, na palavra que ele havia recebido, na promessa que ele tinha. Uma mulher viúva vai sustentar-te. Você acha que Elias também não tinha fome, não houve vontade de comer? Pregador também come. Não pense que eu, por ser, sei lá, seu pastor que vivo nas nuvens, eu agora saio daqui e sou arrebatado. E fico num estado adormecido até o próximo domingo. Então Elias chega lá,
O cenário é desolador. A palavra da mulher é: vou fazer o bolo e vou comer e vou morrer. Não tem mais nada, acabou. Essa era a palavra dela. Aí Elias disse: olha, atenção. Há um milagre que vai acontecer. Ouça-me bem. Oi, povo de Deus, ouça bem. Só vou dizer isto uma vez. Você perdeu o chau. Há um milagre que vai acontecer depois que eu der a palavra do Senhor. Então, para isso, faz esse bolo, mas falo primeiro para mim. Porque a palavra do Senhor é esta. Oh, glória a Deus. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até que venha chuva sobre a terra. O poder está na palavra. O milagre aconteceu depois que a palavra foi liberta. Depois que a palavra do Senhor foi liberta pela boca de Elias. Não foi o Senhor que disse diretamente: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Deus não falou isso. Deus disse: ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Mas Elias chega lá e a mulher não tem nada para o sustentar. O que é que ele fez? Falou a palavra do Senhor. Essa era a promessa. Para ela me sustentar tem que haver aqui multiplicação. Então lhe disse: assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. E o que é que aconteceu? A mulher fez o bolo. Ok, agiu ela também, creu na promessa de Deus, e a farinha se multiplicou, e o azeite se multiplicou, e não faltou até que veio chuva sobre a terra. O poder está na palavra. Diga comigo: o poder está na palavra. Então dê a palavra. Abra a sua boca para, em vez de criticar, murmurar, queixar. Irmãos, duvido que pessoas assim entrem no céu. Deus não quer murmuradores no céu. Por isso é que o céu é o céu. Lá ninguém murmura de nada. E o único que murmurava, o último que murmurou foi expulso lá. E para lá mais não volta. Sim ou não? Então, em vez de resmungar e por aquilo que você não tem, dê a palavra do Senhor por aquilo que você terá, por aquilo que o Senhor prometeu. Assim diz o Senhor: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. O poder está na palavra. O milagre acontece depois que você liberta a palavra. Quando o sintoma da enfermidade atacar o seu corpo, em vez de ficar a entreter pensamentos de que vai morrer mais cedo, de que já a sua avó morreu disso, a sua mãe morreu disso, uma tia lá que vivia em França também morreu disso. Abra a sua boca para dizer a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas suas feridas eu fui sarado. O poder está na palavra. Liberta a palavra. Deixa a palavra funcionar a seu favor. A palavra é a matéria-prima de Deus. Quer ver Deus operar na sua vida? Liberta a palavra. Pastor, como é que eu vou falar o que eu não sei? Esse é que é o problema. Você precisa estudar a palavra, ouvir a palavra, conhecer a palavra. Mas deixa eu lhe perguntar, você sabe qual é o ator principal da novela das 8? Tem novela às 8. Eu estou-lhe a dar com as novelas. Você... Ok. Abra uma Bíblia em 2 de Reis 4. Foi o texto que nós utilizamos para levantar a oferta. Mas eu quero voltar lá.
para ficar aqui na mensagem. 2 de Reis 4:42. E um homem veio de Baal-Salisa, toda a gente sabe onde é que fica, já disse, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes, ainda com a sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo respondeu: como é de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele, o homem de Deus, Eliseu: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhe pôs diante e comeram e deixaram-se beijos, conforme o quê? A palavra do Senhor. Nem sequer diz conforme a palavra de Eliseu. Não, aqui diz conforme a palavra do Senhor. Mas foi Eliseu que falou. Mas a palavra que Eliseu falou não foi palavra de sua própria autoria, foi a palavra de Deus. E o que eu lhe estou a falar esta manhã não é palavras do meu intelecto, entendeu? Estou a falar em português, a minha mente está ativa, correto? Mas são palavras inspiradas pelo Espírito Santo para si hoje. E nós temos que nos habituar, nós somos uma igreja da palavra. Há igrejas que são mais fortes no louvor, há outras igrejas que são mais fortes em outras coisas. Nós somos uma igreja da palavra. Se você quer aprender a palavra, você está aqui. Entendeu? Há pessoas que andam atrás de outras coisas. Deus abençoe, não... glória a Deus, cada um é que sabe o que quer. Mas nós aqui damos lugar à palavra, à primazia à palavra, pomos a palavra em primeiro lugar. E esta é a palavra de Deus para si, não são palavras minhas. É a palavra de Deus. É o recado de Deus. E Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Por isso é impossível você receber a palavra, viver na palavra e continuar na mesma. E o semeador semeia a palavra. No meio de tudo isto, a responsabilidade menor aqui é minha. Eu sou o moço de recados, eu semeio a palavra. Agora cada um de vocês veja como recebe a semente. Porque conforme você receber, assim ela frutificará. Se você recebe num solo duro, facilmente o diabo vai tirar de lá a semente. Se você recebe entre pedras e entre espinhos, é assunto seu. Agora, se você receber em boa terra, ela vai produzir e frutificar, vai funcionar na sua vida. A terra é o seu coração, é o estado do seu coração. Então, olha aqui. O homem traz 20 pães de cevada para 100 homens. Isto não é nada. E se eles fossem como os do norte, os 20 pães era só para um. Com 1,5 quartilho de tinto. E umas azeitonas pretas. E um chouriço, pois mais nada. E umas fatias de presunto de lamego. E umas alheiras de mirandela. Já ficava para o jantar. Trazia a família toda. Não dava para nada. E o servo ficou inibido. E pá, eu vou pôr isto diante de 100 homens. E eles vão gozar comigo. Mas aí Eliseu entrou. Oh, a palavra do Senhor entrou em cena. Glória a Deus. Põe lá os 20 pães para os 100 homens, porque assim diz o Senhor. Olha, agora a responsabilidade subiu para o Senhor. Comerão e ainda vai sobrar. E como Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, o que é que aconteceu? Comeram e sobrou. O poder está na palavra. O milagre acontece depois que a palavra é liberta, é entregue. Quando é que houve luz? Quando Deus disse, haja luz. Depois que a palavra foi dada, a luz fez-se. Porque é o que vamos falar na próxima semana. A palavra é matéria-prima de Deus. O Espírito Santo dá matéria à palavra. Mas precisa ter matéria-prima. E a matéria-prima é a palavra.
Não fecha a boca, nem fala, desculpa a expressão, porcarias. Fala a palavra. Já sei, pastor, o que é que vou dizer à minha vizinha do quarto esquerdo? O quê? Judas foi e enforcou-se, tu vai e faz o mesmo. Está escrito. Nós arranjamos sempre o versículo para aquilo que nós queremos, sim ou não? Arrependei-vos. Também está escrito, né? Não amaldiçoeis. Está a ver? Então, já está. Abram a Bíblia em 2 de Reis 7, versículo 1. Vamos ler até o versículo 18. Se você está com sono, fique de pé. Está bem? Para não dormir. E se está com sono também, para a semana deite-se mais cedo. Está bem? Ai, pastor, é que eu vim da discoteca muito tarde. Você tem que aprender a pôr as prioridades certas na sua vida. Porque quando você precisa de clamar a Deus ou de oração ou de socorro na sua vida, não é a discoteca que lhe vai dar socorro. Quem precisava de ouvir isto não está aqui hoje, é claro. Irmãos, olhe para mim, eu estou aqui diante de vocês na qualidade de homem de Deus. Esqueça o título de pastor, ou seja, aquilo que for. E às vezes um homem de Deus é movido por Deus para entregar o recado de Deus. E nem sempre é agradável o que ele tem para dizer ou falar. Por isso é que os profetas do antigamente não eram populares, porque falavam coisas que muitas vezes o povo não gostava de ouvir, mas era a palavra de Deus para o povo. Estão a entender? E a Bíblia diz que se nós dermos ouvidos aos homens de Deus que nos entregam os recados de Deus, nós vamos prosperar. Ok, 2 de Reis 7. Era uma situação calamitosa em Samaria. E a calamidade era que a cidade estava sitiada há muitos meses pelo exército da Síria. Já estavam a comer os cavalos. E você vai ver que no próprio texto só sobravam 5 cavalos de todo o exército. Tudo muito racionado. O povo já cozia os cintos de couro e roía a sola. Entendeu? Então diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor veio num momento destes. Nós temos, irmãos, olhe para mim só no instante, nós temos realmente que valorizar a palavra de Deus. Quando você der valor à palavra de Deus, a sua vida será completamente diferente. Você sobe a outro nível. E porque é que nós estamos aqui? Porque é que nos reunimos? Para ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Não estamos aqui reunidos para sacudir a caganita. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Não. Porque há pessoas que querem ir à igreja só para sanicar. Entendeu? Essa música é toda animada, eles vão lá e tal, é fixe, é divertido e tal, não sei o quê. Você não veio aqui para sanicar, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Ah, ok. Eu ainda não estou habituado a... Sanicar é uma expressão do norte. Que é a pessoa saltar assim, não é bem? Sanicar, sacudir a caganita, tudo isso. Bem, vamos à palavra. Oh, sim, isto é tudo muito
didático, muito instrutivo. Há uns anos atrás, não vai há muitos, eu estive por brincadeira num baile do Ginja. Não, só fui ver, eu não gosto de sanicar. Quer dizer, gosto, mas é... Então, eu vi aquelas velhinhas e os velhinhos com a fralda, notasse a fralda a abanar, mas lá andavam, não havia reumático nem nada. Ia na sola da bota, ia na palma da mão, ia na sola da bota. Ok? Qual reumático, qual quê, qual contas para pagar? E às vezes quando é para ir para a igreja, ai, dói-me no ali, ai, não posso, ai, estou cansado. Precisamos dar valor à palavra de Deus, honrar a palavra de Deus. Amém? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, não é virá o dia, amanhã, veja o rigor, eles estão cheios de fome, entendeu? Amanhã, o exército da Síria está lá fora, ninguém pode sair da cidade, os campos eram fora da cidade, ok? Amanhã, por esta hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O mercado vai abrir amanhã e a farinha vai se vender 2 medidas de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo também. Que é isto? Que é isto, pá? Que brincadeira é esta? Então ele não sabe o que estamos a viver? E olha, porém o capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele não honrou a palavra de Deus, não creu na palavra de Deus. E o Eliseu, que não era para brincadeiras, disse, olha, eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E agora olha a história que vem a seguir. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, estavam do lado de fora, o leproso não entrava. Para que é que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, vamos entrar na cidade, há fome na cidade e vamos morrer na mesma. Se ficarmos aqui, também morremos? Então, vamos pois agora e demos connosco no arraial dos Sírios. E se eles nos deixarem entrar e viver, viveremos. E se nos matarem, mortos já estamos nós. Então levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Sírios. E chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ali ninguém. O povo de Deus estava fechado com medo de um inimigo que já ali não estava. E diz, versículo 6, não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios o ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando depois os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e esconderam. Então voltaram, entraram noutra tenda, dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, epá,
a gente não está a fazer bem. Este dia é dia de boas novas e nós ficamos calados. Irmão, quando você se cala e não compartilha as boas novas, você não está a proceder bem. Você é portador de boas novas. Não fique calado, seja uma testemunha de Jesus lá fora. Diga à pessoa que está ao seu lado, diga lá à pessoa ao seu lado, não disfarces. Esta foi para ti. Continuamos. Se esperarmos até à luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Então vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam de antes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Há pessoas que têm o dom de desconfiar de tudo e de todos. Acreditam em tudo, menos nas boas notícias. Isto é bom demais para ser verdade. Será, pastor? Bem sabem eles que esfomeados estamos, pelo que eles saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que sobraram, que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que pereceram. Enviemo-los e vejamos. O que é que custa mandar alguém espiar? Então tomaram, pois, 2 cavalos, 2, não vá dar para o torto, e assim ficavam 3, ainda podiam comer mais alguns dias. Tomaram 2 dos cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após deles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando, se lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Milagre, hein? Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia 1 medida de farinha por 1 ciclo, 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Uau! Olhe para mim. O poder está na palavra, e o milagre acontece depois que você dá a palavra, porque a palavra é a matéria-prima de Deus. A situação é de calamidade completa, mas Eliseu diz assim: assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, o mercado vai abrir e vai estar à venda 1 medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo. Depois que Eliseu deu a palavra, em nome do Senhor, o que é que o Senhor fez? Ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Ele está atento e interessado em cumprir a sua palavra. Irmãos, se nós tivermos consciência disto, nós vamos valorizar a palavra e dar importância à palavra. E uma vez que você falou a palavra, nada pode alterar o resultado. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades. Está dito. Ai, mas isso... isso o quê? Há alguma coisa mais forte que a palavra de Deus? E se você crê nela, ela torna-se operante na sua vida. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você não tem que seguir o exemplo das pessoas à sua volta. Não coloque a sua fé nas experiências dos outros.
Porque se assim fosse, se Deus quisesse que você assim fizesse, Ele não diria, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele diria, olha, 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, faz 11.000, e contigo 11.001. Não! Ai, mas a minha tia morreu deste mal. O meu primo também já lá foi. E Cristo nos resgatou da maldição da lei. Debaixo da lei a iniquidade, que é o pecado que passa de geração em geração. Ok, os pais comiam as uvas verdes e a boca dos filhos é que azedava, mas na cruz do Calvário Jesus ficou com a boca azeda em nosso lugar, e então ele disse, está consumado, fomos redimidos de toda a maldição. Então 1000 primos, isto é uma família, de ciganos, 1000 primos à sua esquerda podem cair, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido, amém? Amém, Fábio? Aleluia! E aí, Deus fez ouvir, Deus cumpriu a sua palavra. Veja, Deus é tão criativo. Eliseu nem sabia o que estava a acontecer lá no acampamento dos sírios, ele não estava lá. Ele só deu a palavra, está dada, está entregue. Nem sequer diz que ele andou toda a noite. Amanhã a esta hora. Amanhã haverá uma medida de cevada, uma medida de trigo por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo. Amanhã haverá uma medida, 2 medidas, já me baralhei todo com as medidas. Uma medida de trigo por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo. Amém, aleluia. Amanhã haverá uma medida, não. Ele deu a palavra e creu na palavra. E agora? Agora está a funcionar. Está a funcionar. Pastor, então, e quantas vezes é que eu tenho que dizer assim, falar? Você não creu da primeira vez que você falou? Supostamente. Então está a funcionar. Então, mas não tenho que confessar muitas vezes, pastor, assim, confessar. A Bíblia não diz para eu reter a confissão. Diz para reter a sua confissão, mas não diz. Reter a confissão não é usando vãs repetições. Reter a confissão é você permanecer firme naquilo que você já falou. Como o centurião disse, eu também sou homem sujeito à autoridade e digo ao meu servo, faz isto, ele faz. Digo aos soldados, vai para ali, ele vai. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. E o que é que Jesus disse? Olha, nem em Israel vi tanta fé. Então Jesus disse, vai como queres seja feito. Naquela mesma hora o seu criado ficou curado. Irmãos, por vezes as nossas repetições roubam a nossa fé, anulam a eficácia da palavra, porque falamos e repetimos e falamos e repetimos como uma ladainha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre. Pai, nosso Deus, santificado seja o Senhor. Salva, Rainha milagrosa, não sei o que. E faz o rosário. E gospel. Dê a palavra, creia no que você falou e depois fique firme. A palavra já foi entregue, está a funcionar. E Eliseu deu a palavra e Deus fez o resto. Você fala a palavra e Deus faz o resto. Veio um som de um grande exército aos ouvidos dos sírios. Lemos, toda a gente fugiu. E o que é que aconteceu? O que a palavra disse. O que é que vai acontecer na sua vida? A palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor diz na sua boca.
na sua boca, ela tem que passar daqui de um livro, tem que passar para a sua boca, seu coração e a sua boca. Temos o mesmo espírito de fé, criei, por isso falei, com o coração se crê, com a boca se confessa, qualquer que disser e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Capisci? Então fala a palavra. Quer ver as circunstâncias mudar? Fala a palavra. Liberto a palavra e Deus move-se pela sua palavra. Na área da saúde, quer ver as circunstâncias mudarem? Dê a palavra. Em vez de dizer, ai, diga, glória a Deus, estou sarado pelas feridas de Jesus, porque assim diz o Senhor, verdadeira... Não, vamos falar, fica de pé, vamos lá. Estou eu aqui a gastar o meu latim e você está a olhar para mim. Não, vamos trabalhar. Quem está a dormir pode ficar sentado, os outros ficam de pé. E diga assim, pelas feridas de Jesus, já fui sarado. Porque assim diz o Senhor, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém? 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 Entendeu? E agora fica firme. Diga comigo, obrigado, Senhor. A tua palavra é verdadeira. Eu creio nela. E ela está a operar na minha vida. Diga, a palavra já foi dada. Enfermidade, obedece. Pronto, fica firme aí. Entendeu? Agora não fique por aí pelas feridas de Jesus já fui sarado. Pelas feridas de Jesus já fui sarado. Eu já estou sarado pelas feridas de Jesus. Eu já estou sarado pelas feridas de Jesus. Pelas feridas de Jesus já fui sarado. Pelas feridas de Jesus. Ei, Jesus disse não useis vãs repetições. O que é isso? É vã repetição? Você quer convencer-se a si próprio de alguma coisa, de alguma convicção que não tem? Creia na palavra, dê a palavra e espere a resposta. Porque Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Sim? Quantas vezes é que Eliseu teve que dizer, amanhã por esta hora haverá abundância de alimento? Quantas vezes é que ele teve que dizer? Disse uma. Porquê? Porque assim diz o Senhor. E o que você acabou de falar não é conversa sua. É assim diz o Senhor. Porque foi o Senhor que disse que pelas suas feridas você já foi sarado. Estão a entender? Faça-me entender, explique-me. Então diga, eu vivo com todas as minhas necessidades supridas. Porque assim diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Assim diz o Senhor, os filhos dos leões necessitam, sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Sim? Fique firme. Se as circunstâncias apertarem, fique firme. A palavra já foi dada. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Suprimento vem. Necessidade fora. Entendeu?
Glória a Deus. Diga, tudo o que eu faço prospera. Porque assim diz o Senhor, Ele mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Está dada a palavra. Sim? Aleluia. E fique firme nisso. Se você não tem trabalho, agradeça a Deus por emprego, porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, ok? E podemos falar uma série de versículos bíblicos, entre eles este: o Senhor ordena as suas bênçãos em tudo onde põe as minhas mãos. O Senhor abençoa toda a obra das minhas mãos. Sim? Uma ameaça de despedimento. Não tenha medo, dê a palavra, solta a palavra. Lembre-se, a palavra é a autoestrada na qual Deus se move. 1000 podem ser despedidos à minha esquerda, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido, porque assim diz o Senhor. Sim? Glória a Deus. Diga, graças, Senhor, eu habito seguro na terra. Porque assim diz o Senhor, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Glória a Deus. Está a funcionar? Sim ou não?